E hoje eu quero falar da importância, mais uma vez, do soltar. Eu já falo disso sempre, então assim, eu quase que sou bem repetitiva, porque são assuntos que a gente precisa ir incorporando, ir compreendendo e incorporando gradualmente na nossa vida, porque não são questões fáceis de serem assimiladas no na questão prática. A gente pode até entender e achar que está ok, está certo, que nós concordamos com isso, mas entre a teoria e a prática tem uma grande distância. E ali, às vezes, a gente fica muito iludido com essas questões do excesso de conhecimento, ele ser capaz de nos levar a algum lugar. Ele só é capaz se você caminha nesse caminho que você está estudando. Eu já comentei isso aqui. Uma vez uma pessoa veio me visitar aqui onde eu moro, e aqui onde eu moro é meio difícil de chegar, porque eu moro num sítio e tem um monte de caminhos aqui para ali, para lá, e tem alguns lugares que não pega o Waze. Então eu sempre tenho um mapa muito explicado para as pessoas que vêm aqui, querem vir, você vai fazer isso, vira direita, vira esquerda, anda tanto para cá, para lá, para que as pessoas consigam chegar até aqui. Então, a maioria que olha o mapa, lê o mapa e segue o mapa, ele chega aqui sem problema. Mas para aqueles que olham o mapa e não seguem o mapa, você não chega aqui. Então, eu tive uma situação que foi justamente essa. Uma pessoa, ele imprimiu uns 10 mapas e, e se perdeu. E aí, quando ele chegou aqui, depois que ele tinha passado umas 2 horas perdido aqui dentro mesmo do meu caminho aqui, do meu condomínio, eu falei assim, mas você não seguiu o mapa? Aí ele falou assim, eu imprimi 10. Eu falei assim, ué, por que você imprimiu 10 mapas, se é o mesmo mapa? Mas o que acontece? Mas eu não segui nenhum, eu resolvi seguir o caminho da cabeça dele. Então ele não chegou. Então nós precisamos entender que o processo nosso de crescimento pessoal e despertar não é uma questão de você conhecer os mapas, o Waze, o Google, isso, aquilo, um caminho que é o caminho hindu, um caminho zen, o caminho cristão, a cabala. Eu conheço de todos esses caminhos em profundidade na teoria, mas na prática eu não pratico nenhum, absolutamente nenhum. Então não adianta esses mapas, e ali é onde muitas pessoas se confundem, e confundem mesmo. E aí eu vou lembrar do Shiva Shambho, que é um grande mestre espiritual que eu gosto muito, que eu considero um mestre meu, muito querido. Ele fala que mais vale um grão de prática do que uma tonelada de teoria. Mais vale um grão de prática do que uma tonelada de teoria. E é verdade isso. O que adianta eu saber um monte de livro de receitas se eu nunca pus nenhuma para funcionar? Se eu sei exatamente o que eu devo comer, se eu não como nada daquilo que eu sei que devo comer. Então, a teoria, ela não leva você em lugar nenhum. Ela ajuda você quando você está realmente praticando. Quando você precisa dessa compreensão, você está realmente no caminho, o mapa ajuda muito. Então, é por isso que os mestres falam tanto a mesma coisa. É por isso que aqui eu também repito, porque para que a gente vá incorporando na nossa vida prática os mesmos conceitos. E o conceito que eu quero falar hoje é a prática. Eu vou falar primeiro da teoria e quero que vocês coloquem em prática, é que o milagre, quando nós conseguimos soltar, um milagre acontece. Quando a gente solta, um milagre acontece. E soltar o quê? Aquilo que você se debate. Então, aquilo que nós nos debatemos sempre faz parte do nosso sistema corpo-mente, de um pensamento, de uma preocupação. Só que do ponto de vista da preocupação, que é o ponto de vista do ego, se você fica preocupado, se você fica identificado, tem mais eficiência na solução daquilo. E é isso que é o nosso grande falácia, o grande erro, que para solucionar, nós vamos precisar soltar este aspecto mental, que é
o aspecto da dúvida, da dualidade, do controle. Nós vamos precisar soltar para dar espaço para que o nosso ser divino ele possa entrar ali e direcionar o caminho. Nós vamos ter que abrir mão desse diálogo interno, soltar para que a gente dê espaço para o nosso ser interno realmente atuar. Mas o soltar o que soltar? Porque todas as vezes que a gente tem uma questão em que nós estamos nos debatendo com ela, e a gente até sabe que nós precisamos soltar, nós não sabemos como soltar. Porque nós queremos soltar a mente falante e não o corpo ligado a esta mente que fala. E é isso que a gente precisa entender, e essa é uma grande chave no nosso crescimento pessoal. E enquanto isso, você não colocar isso na sua prática, para que você mesmo experimente isso, você não vai saber do que eu estou falando. Então, o exercício coloque em prática um minuto que seja, para que você saiba do que eu estou falando. A mente, o sistema corpo-mente é um sistema. Então, os nossos pensamentos estão ligados a uma corporeidade. Ele está ligado a uma reação corporal ligada àquela forma pensamento. E entender isso é muito importante. Porque se eu estou preocupada, angustiada, vamos pegar a ansiedade. Vamos pegar a ansiedade, todo mundo conhece a ansiedade. E a ansiedade, ela está hoje como um grande mal coletivo. Então, todo mundo sabe do que é a ansiedade, e eu tenho certeza que se eu falar aqui, se vocês pudessem levantar as mãozinhas, e vocês podem mandando alguma emoji, alguma coisa, eu quero saber se você já passou por crises de ansiedade. Mesmo que não seja crise, com estados ansiosos. Ou se você não é tomado por estados ansiosos de uma maneira cotidiana. Se nós não estamos sempre com a sensação de estar atrasados, sempre com a sensação de culpa, porque parece que eu não fiz bem feito, porque eu tenho que fazer mais, porque então a ansiedade, eu não estou tranquilo com o meu estar aqui e agora, nem do meu estado interno, nem daquilo que eu estou fazendo, nem de onde eu estou. Então, uma pessoa ansiosa, ela está sempre indo para algum lugar. A mente está sempre lá, adiantada, 5 minutos, 10 minutos, um dia inteiro. Ela está sempre atrasada. Então, a ansiedade dá sempre uma sensação de que você está atrasado, que você está errado e que você não pode relaxar. Então, quem é que aqui, que está me escutando agora, já não sentiu essa ansiedade? Então, chega no final do ano, nosso ano passou rápido, não deu tempo de eu fazer isso, não deu tempo de eu fazer aquilo. Então, quem é que rouba o nosso tempo? Quem que rouba o nosso tempo? Essa sensação aqui de falta de espaço no tempo, espaço, parece que o nosso espaço não é capaz de conter todas as coisas, porque tudo nada. E por que eu estou dizendo que a questão tem a ver com elemento espaço, que a gente está acostumado com os 4 elementos, terra, água, fogo e ar. Esquece do 5º, que é o espaço. Então, o espaço que contém tudo. Então, é como se não coubesse. Então, quando a gente tem esse problema com isso, nós somos ansiosos, nós não sabemos dar prioridade, nós não sabemos o que é que vem primeiro, o que é que vem segundo. Então, tudo isso, essa ordem no tempo, no tempo, ela tem a ver com esse elemento espaço e tem a ver com nossa ansiedade, que é a nossa incapacidade de estarmos. Então, vamos pegar a ansiedade, porque ela é um estado muito que a gente conhece, muito comum e muito quase estimulado no nosso mundo cotidiano. Então, a ansiedade, quando ela está acontecendo em você e você conhece ela acontece onde? Onde ela acontece? A sua cabeça começa a movimentar e o que acontece com o seu corpo? Tenta perceber o estado ansioso. Respira profundo e percebe. No seu corpo fica como? O seu corpo ele fica como no estado ansioso? Ele fica agitado? A sua respiração fica curta? Você fica afobado aqui no seu corpo? Observe, feche os olhos um minuto e sinta
Onde está a ansiedade no seu corpo? Então, quando você consegue perceber isto no seu corpo, você tem uma chave incrível, não é só uma chave incrível, a chave fundamental para soltar este estado. Porque se você entra para querer soltar, a mente, ela é muito mais difícil de soltar. É mais fácil você ir no seu corpo, que ele é mais palpável, ele é mais perceptivo. Então, você observa esse estado no seu corpo e solta. Solta como? Respira profundo, comece a tomar consciência de que você está com a sua respiração ansiosa, que você está agitado, então você vai fechar os olhos e vai dar um comando de soltar. Quando você é capaz de fazer isso, solta, solta, respira profundo, sente seu corpo, sente seus pés no chão, sinta o barulho de fora, entre em contato com o momento presente. Então ali você está descolando deste estado ansioso. E se você é capaz de fazer isso, uma mágica acontece, porque o seu estado muda completamente. É como se fosse um dominózinho, aquelas carreirinhas de dominó, que você destrava um e todos vão caindo, tá. E ali aquele estado ele modifica. Eu estou dando um exemplo da ansiedade, mas poderia ser qualquer outra situação. Poderia ser o medo, pode ser a raiva, pode ser outro estado que você vê que você está ali afobado, um estado de competitividade excessiva que tem a ver com a comparação, com a inveja, uma vontade de autoafirmar-se, uma briga interna por autoafirmação, uma sensação de vazio interno, não importa qual emoção, a emoção que aparecer, a que está aparecendo, as emoções elas vêm e vão, mas elas não vão porque nós ficamos presos nelas sem saber soltar. Então, é como se você ficasse emaranhado numa coisa, agarrado ali, colado, e não sabe como soltar. E ali a gente entra numa narrativa sobre esse assunto, e ali nós vamos aumentando isso e reforçando isso. Então, se nós somos capazes de soltar, se você for capaz de soltar, um milagre acontece. O milagre de um novo estado e de uma nova clareza. Ali você se desidentifica daquela emoção. E se a gente tem o hábito de fazer isso constantemente e constantemente estar perceptivo das nossas emoções no corpo, nós vamos adquirindo uma habilidade muito grande de soltar e de retomar a um estado de paz interior. E isso é impressionante, a força que isso tem, a força que tem de transmutar, a força que tem de nos desidentificar das estruturas egóicas, a força de dar espaço para que a sua intuição aconteça, para que você esteja mais alinhado ao seu ser divino, mais do que alinhado ao seu ego. Então, quando a gente está alinhado ao ego, nós podemos dizer que a gente está identificado. Não é um alinhamento, ali é uma coisa que você foi capturado, você foi, que colapsou você, né? Que pegou você, que você colou nisso. Então, quando a gente está nisso, nessa identificação egóica, o que acontece é que o ego, ele se autoafirma. Isso é importantíssimo que a gente compreenda. O ego autoafirma. O que significa isso? Significa que neste estado eu busco justificativas. Eu busco justificativas para estar, para explicar, para ter razão. Então, eu começo, em vez de querer desarmar essa estrutura, eu reforço essa estrutura. Vamos dar um exemplo? Uma pessoa que tem uma ansiedade mesmo, que foi o exemplo que eu comecei aqui agora. Depois eu vou dar outro. A pessoa ansiosa. Não, mas eu estou ansiosa porque eu tenho que levar filho na escola, porque eu tenho que levantar cedo, porque meu tempo não dá para nada, porque o dinheiro não dá, por causa disso, por causa daquilo. Então, ela vai achar razões para estar ansiosa.
E quando a gente acha razões para qualquer estado interno, nós acreditamos que esse estado, ele deva estar ali, que ele é justificável, que ele é útil, ou que que eu sou esse estado e tem razões para ele estar. Quando este estado, ele é apenas um estado. Então, se eu explico a minha ansiedade com todas as questões externas e não busco, e ali, se eu explico pelas questões externas, eu só vou conseguir sair da ansiedade quando estas questões externas modificarem. E será que é possível eu modificar todas as questões externas? Eu estou ansioso porque eu tenho que levar meu filho na escola, mas você tem que levar seu filho na escola. Mas será que todas as pessoas que levam os filhos à escola, eles são ansiosos? Eu sou ansioso por causa disso, daquilo, mas outros na mesma situação têm diferentes reações. Então, não é a reação, não é o de fora que está causando o de dentro, ele está gatilhando sim, mas existe um poder em você de modificar o seu estado, não a situação externa. Que quando a gente modifica o estado interno, também acontece algumas mágicas e muitas vezes os estados externos também, eles encontram outras maneiras de se expressarem. Então, é muito importante que a gente entenda que nós temos controle do nosso estado interno. Nós podemos achar as saídas quando nós modificamos o nosso estado interno. Mas para modificar o nosso estado interno, não basta apenas essa questão verbal ou até mesmo o entendimento, nós precisamos de soltar a contraparte corporal desses estados mentais, emocionais. Nós precisamos nos dar conta da nossa corporeidade. Sem isso, e essa é uma chave importantíssima, sem isso, o caminho para soltar, ele é muito mais longo. Então, quando a gente solta via corpo, é um atalho importante, que a gente entra depois em contato com essa possibilidade, nós vamos aprendendo a fazer isso durante toda a sua trajetória, o seu dia a dia. Você vai observando e vai soltando, e vai observando e vai soltando, e isso se torna uma prática. E ali você vai desenvolvendo uma prática cotidiana do seu dia a dia, que você consegue perceber esse sistema corpo-mente funcionando, o seu ego funcionando, mas você está ali observando. E quando ao observar, você também é capaz de soltar. Quando eu percebo que eu estou ansiosa, deste lugar de neutralidade e não do lugar de quem está, eu estou ansiosa e estou reforçando esse estado, mas de um estado de observar, como se fosse você neutro, observando uma pessoa ansiosa, como se você estivesse observando outra pessoa. Então você olha para aquela situação e fala assim, uau, que correria, que voz alta, que autoafirmação, não é? Quantas vezes a gente sai gritando por autoafirmação, por impondo, afirmando. Então, tudo isso nós fazemos o tempo inteiro. Mas sem o observador, nós entramos nisso e reforçando isso o tempo inteiro. Então, tá aí essa chave importantíssima, uma chave de extrema eficácia, que a gente, ao desenvolver, nós vamos observando que a gente vai se soltando e vai adquirindo. À medida que nós vamos conseguindo fazer isso e tendo a habilidade de fazer isso, conseguir perceber isso no seu cotidiano, quando você vai trazendo isso para o seu dia a dia, nós teremos mais capacidade de estar em paz, desenvolver paz, desenvolver uma atitude mais de paz interna. E isso dá espaço, a importância disso é que dá espaço para que o fluxo da vida aconteça. Dá espaço para o seu eu superior, você chame isso do que você quiser chamar, que o seu ser divino, o seu ser interior, o seu self, usando a linguagem da psicologia, ele tem espaço para estar na sua vida e você ser orientado por estas energias, por esta força interna, por esse aspecto seu mesmo
superior. Então, nós não ficamos só na reatividade, só reagindo. A diferença é essa. Então, estou aqui agindo, mas de uma maneira mais espontânea, digamos assim, na intuição, mais alinhado com o meu propósito, sem essa dualidade do meu pensamento que fica, isso está certo, isso está errado, devo, não devo. Então, a gente segue o caminho do Dharma. Então, e faz toda a diferença na nossa vida a gente funcionar a partir desta perspectiva. Porque a vida continua acontecendo do mesmo jeito, mas você também continua tendo que fazer suas atividades, você continua tendo que levantar cedo, colocar o café na mesa, providenciar o almoço, providenciar o colégio, se você tem filhos pequenos, levar os seus filhos na escola, lidar com as questões do seu companheiro, da sua companheira, trabalhar, fazer coisas, postar, não postar, todas essas coisas que fazem parte da nossa vida cotidiana. Então, elas continuam sendo feitas, mas de um outro lugar, de um lugar onde você está mais solto, mais intuitivo, mais contemplativo, menos reativo. Então, meu convite para vocês é que vocês testem isso que eu estou falando, porque se você não testar, tudo que eu estou falando faz sentido, porque você precisa sentir isso que eu estou falando, sentir em você, sentir a tensão corporal relacionada a um estado. Esse estado é qualquer um. Então, de novo, se é um estado ansioso, você vai descobrir a ansiedade do seu corpo. Se é um estado invejoso, que eu fui gatilhado ali por causa de uma comparação, que eu estou me sentindo péssima porque eu fiquei com medo daquela situação, estou me sentindo inferior e eu estou me comparando o tempo inteiro. Não adianta ser só mental essa briga. Eu preciso ver aonde está essa dor aqui dentro de mim. Aonde ela está é aqui na boca do estômago, é aqui no coração, é onde eu estou sendo gatilhado por essa emoção. Na hora que eu descobrir onde essa emoção está se alojando dentro de mim, ali eu descubro uma maneira de soltar. É como as emoções, elas são como se fossem animais peçonhentos, eles sempre se escondem. O escorpião, ele sempre se esconde. Então, você procura, você viu ele, você viu, passou ali, mas aonde ele está? Aí você vai procurar dentro do seu quarto, dentro de uma sala, e ali ele se escondeu atrás de uma cortina, atrás do chão. Um problema é ou não é, quando, graças a Deus que aqui no sítio eu nunca vi escorpião, mas por aqui de vez em quando, quem mora em sítio, vai encontrar algum animal peçonhento, não é não? Então, e ali você, ou mesmo na sua casa, uma barata, vamos imaginar uma barata, porque é mais fácil de estar na casa de todo mundo, e ali passou a barata, mas cadê a barata? Ela se escondeu, ela se esconde, e ali você não, enquanto você não tira essa barata lá do seu cômodo, você não vai dormir tranquilo, ainda mais quem tem medo de barata. E ali, ai meu Deus, tem uma barata aqui, não sei onde que tá, não sei se enfiou aqui debaixo das cobertas, eu não sei se entrou por debaixo do tapete, se escondeu em algum lugar, atrás de um móvel, não é? Porque se esconde, esses elementos se escondem. E a nossa tarefa é encontrar aonde se aloja o seu ego, no seu corpo. O seu corpo é sua casa. Aonde esse ego enfiou. Ele enfiou para onde? Para debaixo de qual coberta? Ele enfiou aonde? E ali no momento em que eu encontrei, sua danada da sua barata, você está aí aqui. Então tá, o que eu vou fazer? No caso da barata, quase sempre nós vamos matar, né, gente? Do escorpião também. No caso do nosso ego, nós vamos soltar. Esse que é o ponto tenso. É isso aqui que tá tenso, que tá levando toda essa informação para todo o meu sistema. Legal, encontrei você, seu escorpiãozinho básico. Ali, olho aquele escorpião dentro de mim, solto. Solto o quê? A musculatura, porque aí é uma musculatura. Solto o escorpião da inveja. Pá, soltei. Observo o meu corpo como um todo. O que muda? Muda tudo? Muda todo, porque o veneno, ele foi desativado. E ali você vai se perceber de uma outra maneira, num outro olhar para o mundo. Você vai se perceber muito mais em paz, porque a energia volta a fluir. Porque em todos esses pontos há um bloqueio energético. Ali há um bloqueio, que pode ser que veio agora e pode ser que veio antes.
pode ser que veio lá da sua história, pode ser que veio lá da infância, e até hoje esse escorpião está lá escondido dentro do seu corpo, sem que você tenha se dado conta. Você só se dá conta do veneno dele, mas não sabe de onde ele começa. E é isso que a gente faz com o trabalho da cura da criança, porque a gente vai atrás desses pontos tensos. Mas isso pode ser uma prática cotidiana. Quando a gente solta alguma coisa no corpo, nós, intencionado com quem está indo atrás de descobrir o que, onde está essa barata, onde está esse escorpião em mim, eu vou descobrir o lugar onde ele se aloja, eu vou descobrir o esconderijo dele, e ali eu sou capaz de fazer alguma coisa com isso, para que isso não reverbere por todo o meu organismo, o meu sistema. É isso que provoca esse agarramento nosso nos nossos estados egóicos, emocionais, nossos piores estados. E os que a gente também acha que são bons, porque às vezes os aparentemente bons são também excesso. Às vezes ele serve para mim, esse estado, para que eu conquiste coisas, mas você vai ver ali que são estruturas de ego. Então, é porque os egos tem uns que são mais aceitos socialmente, né, gente? Mas tem outros que não são. Por exemplo, o ego que é muito aceito socialmente é o ego da bondade. Então, eu quero sempre ali ajudar, ajudar, ajudar. Mas se isso for uma estrutura egóica, é ruim tanto quanto a inveja. Porque não vem do ser. E ali vai causar desequilíbrios. Às vezes as pessoas se enxergam muito boas, muito boas. Aí eu sou maravilhosa, eu sou uma pessoa que ajuda todo mundo, eu sou super empático. Mas no fundo, o coração dessa pessoa não está necessariamente aberto. Não é uma atitude altruísta necessariamente. E nós temos que fazer investigações bem profundas dos nossos estados identificados. Porque todo estado identificado, ele tem uma estrutura de ego. Ou seja, quando eu tenho que ser assim. Se eu tenho que ser assim, isso vem de ego. Isso vem não da sua intuição que está te pedindo de fato para que você haja de uma maneira ou de outra, mas dos nossos medos, das nossas culpas e de todas as nossas baixas estimas, do nosso excesso de adaptabilidade, das estruturas de ego que cada um tem uma em particular, mas nós vibramos em todas essas estruturas. Então, hora a gente está de um jeito, hora está do outro, mas são estados egóicos que a gente não deve reforçar. Então, fica aqui este convite para vocês e com essa fala que eu quero colocar como título dessa live aqui, se você solta, um milagre acontece.